Honrar é diferente de amar. Vem comigo que no caminho eu te explico. Vinheta. Bom, esse vídeo é para você que vem de uma família doente, de um lar disfuncional, uma mãe narcisista, um pai ausente, um pai violento, uma mãe manipuladora, enfim. Esse vídeo é para você que vem de uma família disfuncional. E muitas vezes a gente caminha pela vida com um sentimento de monstruosidade. Como assim eu não amo meu pai e a minha mãe? A gente caminha pela vida se sentindo culpado por não amar essas duas figuras. E por que a gente carrega esse sentimento de culpa? Tudo começa aqui, ó. Um erro de interpretação bíblica. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3, vai dizer o seguinte: Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em nenhum momento esse versículo pede para a gente amar pai e mãe. Então aqui a gente já percebe que amar é totalmente diferente de honrar, ou vice-versa. Eu procurei o significado de honrar no Google e apareceu a seguinte resposta para mim: honrar é sentir-se agradecido, lisonjeado, uma consideração a alguém. Então, esse versículo bíblico, ele foi distorcido. A sociedade e a religião pegou esse versículo, colocou pai e mãe em um altar, santificou essas duas figuras, e a informação que é entregue para a gente é que pai e mãe são duas autoridades, eles merecem o nosso respeito e eles merecem o nosso amor, independente do que eles façam para nós. Independente do contexto familiar, eu tenho que amar esse pai e essa mãe. É essa informação que o sistema religioso e a sociedade entrega pra gente. É daí que brota esse sentimento de culpa por não conseguir entregar amor para esse pai ou para essa mãe. Mas como que a gente vai entregar amor para uma pessoa que foi ausente, manipuladora, narcisista, que agrediu a gente em nível físico, psicológico, mental, que só causou danos na nossa vida? Fica um pouco difícil, né? De entregar amor para uma figura dessa. Agora, honrar é um princípio bíblico. Honrar esse pai e essa mãe é certo, é justo e é bom. A partir do momento que eu honro essas duas figuras, eu estou em comunhão, eu estou em alinhamento com um princípio bíblico. E o que é honrar? Honrar é a gente ter um olhar de respeito, um olhar de agradecimento, porque por meio dessas duas figuras a gente está aqui no planetinha azul. É você não desejar o mal para essa pessoa. É você conseguir orar por essa pessoa. É você ter um olhar de empatia diante dessas duas figuras. E aí envolve todo um processo de cura, envolve vários degraus que a gente vai subindo ao longo desse processo de cura, dessa jornada
de se curar desse pai e dessa mãe. E o primeiro degrau é conseguir olhar para essa figura com o entendimento de que é uma pessoa doente e que em 99% dos casos não tem cura. Aí você subiu o primeiro degrau. Como que a gente trata um doente? Com respeito, com empatia, com educação, com paciência, filtrando o que essa pessoa diz. E a partir do momento que eu consigo olhar para o meu pai e para minha mãe como pessoas doentes e não tem cura, eu vou subir o segundo degrau. Eu sou órfão de pai e de mãe. Subi o segundo degrau. Aqui é um momento de luto. É o luto em vida. Subiu esse degrau, você já pode ir para o terceiro, que é o afastamento. Se afastar dessas pessoas. Você não tem que adoecer junto com esse pai ou com essa mãe. Você não tem que se submeter às loucuras dessas figuras. O afastamento é extremamente importante, até para você conseguir futuramente ter um olhar de respeito diante dessa pessoa, ter paciência, ter um olhar de empatia diante dessa pessoa. O afastamento é fundamental, é um passo, um degrau que a gente sobe nesse processo de cura. E claro, um degrau extremamente importante é buscar ajuda profissional, é despir a nossa alma diante de um profissional, é colocar ali como que foi esse relacionamento, como que é esse relacionamento, quais são as falas, os traumas, os medos, os bloqueios que esse relacionamento com esse pai, com essa mãe gerou em mim. Dentro de um consultório, dentro de uma terapia, trabalhando essas questões, fica mais fácil de conseguir honrar esse pai e essa mãe, de liberar esse perdão. E perdoar não é conviver. A gente também precisa esclarecer essa questão. Muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala perdoa, a gente está pedindo para perdoar e levar para casa, né? Não. Você pode perdoar uma pessoa e nunca mais ver essa pessoa, não conviver com ela. Mas o perdoar é muito importante dentro do honrar. E essa questão, muitas vezes, a gente só consegue alcançar dentro de uma terapia, com um profissional, trabalhando as nossas dores, trabalhando os nossos bloqueios, os nossos medos. E um passo muito importante dentro dessa questão do honrar, olhar para essas duas figuras e entender como é que foi a infância, a adolescência, quais são os traumas, os bloqueios, os medos que esse pai e essa mãe carregam. Quando eu olho para as dores que eles carregam, eu consigo ter um olhar de empatia, eu consigo ter mais paciência, ter mais respeito diante dessas duas figuras. Tem pessoas que não conhecem a infância do pai e da mãe, não sabe como que foi a adolescência, quais são os traumas, os medos, os bloqueios que esse pai e que essa mãe carrega. Quando você olha o que está atrás do seu pai e da sua mãe, como que os seus avós eram como pais, quais são os bloqueios que o meu pai e a minha mãe têm, será que eles passaram por escassez? Será que eles passaram por dificuldades, por falta na infância? Fica muito mais fácil conseguir liberar o perdão e olhar com respeito para essas pessoas. Percebe que em nenhum momento aqui eu pedi para você amar essas figuras.
Amar muitas vezes envolve merecimento. Honrar não. Honrar não envolve merecimento. Honrar envolve você ter respeito e gratidão por essas duas figuras. Um olhar de consideração e filtrar mesmo. Isso aqui do meu pai eu carrego, isso aqui eu não carrego, essa fala da minha mãe não é minha, esse trauma não é meu. Ah, essa qualidade aqui da minha mãe eu quero passar adiante, esse defeito não, eu descarto. E aí você vai conseguindo trabalhar esse olhar de respeito, de educação, de empatia, sempre entendendo que você está lidando com um doente. Quando você olha para esse pai, para essa mãe com um olhar de que são pessoas doentes, isso já te liberta muito. Porque você começa a tratar eles exatamente como eles devem ser tratados. Mas que também é muito importante a gente manter um afastamento. Até para a gente conseguir ter saúde mental e conseguir ajudá-los quando for necessário e quando for possível. Dentro desse afastamento, a gente pode sim tentar manter um relacionamento, passar um final de semana, fazer uma ligação, mas sempre sem criar nenhuma expectativa diante dessas duas figuras. Amar é outros 500. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.